bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje a gente vai terminar mais uma era da História, né? Nós já estamos na terceira, né? No finalzinho da terceira. Primeira a gente estudou a pré-história, depois a gente estudou a História Antiga. Começamos a estudar a Idade Média no início desse ano. E agora estamos terminando essa era grandiosa que durou aí, 1000 anos. Você imagina, 1000 anos é muito tempo, né? É mais do que um ser humano pode viver. Então, para você ter uma ideia de como as coisas na história acontecem, né? Quando a gente estuda esses acontecimentos, a gente pensa que tudo parece rapidão, né? Que tudo passa assim. Mas não é verdade, né? Tudo é um processo, precisa haver mudanças de pensamento, de valores, alguns acontecimentos que contribuem para que isso chegue ao fim, tá? Mas é uma coisa que demora, tá? É um processo que dura vários anos. Vamos começar aqui falando de um acontecimento que foi importantíssimo para que essa era acabasse. Eu disse para você que na Idade Média nós vivíamos sobre dois pilares, né? O feudalismo, que era aquele estilo rural, onde as pessoas moravam no campo, viviam dentro de um pedaço de terra que eram os feudos, comandados pelos senhores feudais. Tudo dependia desse feudo, tá? Então esse estilo de vida que a gente chama de feudalismo durou toda a Idade Média, tá? E era uma das coisas que sustentavam esse período, além, é claro, da religião que era dominante naquela época. Falei em aulas anteriores para você que a religião era absolutamente tudo para os medievais, tá? A Igreja Católica tinha muito poder. Então você imagina, se está tendo uma crise no feudalismo, nesse sistema que comanda o modo de vida dessas pessoas, se tiver uma crise na Igreja Católica, então certamente que esse período aqui já vai cair, né? Já vai pôr por terra mesmo, certo? E começou a haver essa crise de verdade dentro da Igreja Católica. Mas, professora, ela não era tão poderosa, era tão bam, não mandava em todo mundo. Por que é que ela teve essa crise? Exatamente porque muitas das pessoas que faziam parte dessa Igreja Católica, muitos membros dessa Igreja Católica, estavam se achando, entendeu? Estavam esquecendo dos principais motivos que a religião deve seguir, que é a humildade, né? A fé, o amor, a caridade. E esse pessoal aqui, estava andando para essas coisas de caridade, pobreza. Não! Muitos membros viviam aqui no luxo. Para vocês terem uma ideia, as pessoas mais ricas da Idade Média pertenciam à Igreja Católica. Eram padres, eram bispos, eram papas, tá? Mais ricos até do que os senhores feudais. Então essas pessoas tinham um estilo de vida muito, mas muito diferente do que Jesus pregava lá atrás, tá? Então essa galera estava esquecendo aí o principal princípio da religião, certo? Mas o que tanto reza, mulher? Alguém tem que rezar, não é? Se a gente for ficar esperando pelos papas, Deus que me livre. Os papas? Esse já nem sabe mais o que é rezar. É só ouro, terras, riquezas. Deus que me perdoe, mas as histórias que chegam de Roma... E pra completar, você não sabe da última. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja ainda quer mais dinheiro. Você pode se preparar, porque os impostos que vêm por aí... Ave Maria, cheia de graça, Senhor, e convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Mas eu tenho fé que isso ainda há de mudar. Ainda há de aparecer alguém que vai nos ajudar, que vai pôr um ponto final nesses absurdos da igreja. Em 1517, o Papa Leão X teve uma ideia que realmente chocou muita gente. Leão X propôs a troca das penitências pelos pecados cometidos por pagamentos, chamados indulgências. Traduzindo, em vez de rezar para se penitenciar de seus pecados, os fiéis poderiam pagar para se livrar deles.
Essas medidas deixavam cada vez mais claro o caráter comercial das ações da igreja. E é claro que essa ideia foi duramente criticada. Meu Deus! Ai, que eu tenho medo do fogo do inferno! Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Chegava lá pro padre, certo? Ó, padre, fiz isso, fiz aquilo. Ai, meu Deus, eu vou pro inferno. Vai lá se confessar com o padre, tá? Aí o padre chega, meu filho, tem problema não. Qual foi seu pecado mesmo? Isso, aquilo. Ah, tu paga aí 100 conto que eu te libero. Tá perdoado. Olha só você. A pessoa pagava para ter o perdão dos seus pecados. Tinha gente da igreja católica que fazia, sabe o quê? Olha só você, vendia um espaço pro céu. Olha, se tu quiser ir pro céu, tá? Te vendo um terreno maravilhoso no céu pra ti. Oh, coisa boa de terreno. O que é que eu preciso fazer? Pagar esse terreno. É igual quando tu vai comprar uma casa, né? Imagina aí, por exemplo, pegava um pedacinho de madeira. Ó, tô vendendo esse pedaço de madeira, ó. Foi da cruz que Jesus foi morto, lá da cruz de Jesus. Quem quer comprar? Aí todo mundo queria comprar, porque achava que aquilo ali era sagrado, que ia ter aí a salvação. E a negada acreditava. E não era só pedaço de madeira não, pedaço de pano, qualquer coisa, lágrima de Jesus. A negada acreditava, mas que na verdade tudo não passava de uma mentira. Era fake news, pessoal. E essa galera ia vivendo nessas coisas, se aproveitando da fé das pessoas, tá? E muitos desses membros da igreja, muitos padres, muitos bispos, tinha pouca ou nenhuma vocação, tá? Porque você sabe que para tudo na vida tem que ter vocação. Para você ser professor, você tem que ter vocação. Para você ser médico, você tem que ter vocação. Para você ser caminhoneiro, você tem que ter vocação. E para ser padre, mais ainda, né, meu filho? E essas pessoas aqui, elas eram escolhidas dentre as pessoas mais ricas. Se você tinha dinheiro, quisesse ser padre, quisesse ser bispo, oxe, já estava lá, entendeu? Então tudo girava à base do dinheiro. Só que muitos fiéis da igreja católica, poxa, passaram a ficar chateados com isso, né? Abriram os olhos para o que estava acontecendo, começaram a perceber essas coisinhas e questionaram a igreja sobre isso, tá? E claro que a coisa fedeu pro lado da igreja católica, né? Que tinha que se explicar aí para poder ganhar de novo o voto de confiança das pessoas, né? Uma crise começou a se alastrar aqui entre os fiéis e os membros da igreja católica. O papado sofreu duras críticas. Surgiram as ordens mendicantes. Quer dizer, ordens religiosas de pedintes que eram contra a decadência da moral e dos costumes da Igreja de Roma. Foi nessa época que Francisco de Assis começou a pregar o evangelho através do exemplo de uma vida pobre. E os franciscanos se multiplicaram por toda a Europa cristã. O Francisco de Assis, que depois virou São Francisco de Assis, ele era rico e ele abandonou todas as riquezas dele para viver com base no que ele acreditava, né? Com base no que Jesus dizia, na simplicidade, na humildade, na caridade. Muitas pessoas resolveram fazer isso também, por isso que muitas delas passaram a viver nesses mosteiros. E também foi nesse momento que surgiu as ordens religiosas que até hoje existem. Por exemplo, a ordem dos marianos, os seguidores de Maria, a ordem dos franciscanos, os seguidores de São Francisco, a ordem dos beneditinos, muitas ordens, né, que até hoje fazem parte da Igreja Católica. E para que serviam essas ordens aqui? Eram pessoas que abandonavam esse estilo de vida da Igreja Católica, o estilo de vida que a Igreja Católica pregava, para viver com base nessas pessoas. Ó, a pessoa admirava o São Francisco, vou entrar na ordem franciscana, porque eu vou viver com base no estilo de vida de São Francisco, né? Com base no que São Francisco pregava. Então era isso.
essas ordens aqui, para você entender como foi que abalou a Igreja Católica, certo? Era meio que uma rebelião contra a Igreja Católica, né? Culminou numa rebelião contra a Igreja Católica. As pessoas estavam vivendo de um outro jeito que não era o que a igreja pregava. Então isso já estava ali rolando, gerando uma certa crise dentro ali da instituição, certo? Mas se você pensa que acabou por aí, não acabou não, tá? Para vocês verem como a bruxa estava rolando solta, o negócio estava feio para a Igreja Católica, você vai saber aqui agora, tá? Foi nesse período também que houve a cisma do Oriente. O que é a cisma do Oriente? Foi a separação da Igreja Católica. A Igreja Católica rachou, se dividiu em duas, tá? A Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa que ficava no Oriente. Mas como foi isso, professor? Espera um pouquinho aí. Não entendi, eles não eram todos cristãos? É, Pipo, todos eram cristãos. Mas os papas de Roma tinham certas crenças de como o cristianismo devia ser praticado. Isso incluía tudo, desde como ensinar a Bíblia até em que língua as pessoas deveriam orar. E o Império Bizantino tinha ideias diferentes sobre como praticar o cristianismo. E acreditavam que elas também eram corretas. Assim, essa discussão sobre as duas abordagens levou o cristianismo a se dividir em duas correntes. No oeste, o que seria a Igreja Católica Romana, ligada a Roma, e no leste, o que se tornaria a Igreja Ortodoxa de Constantinopla. Então houve essa quebra aí, essa briga entre essas igrejas, tá? Para vocês terem uma ideia, até pouco tempo os representantes dessas duas igrejas aqui nem se falavam, tá? Para vocês verem como a briga, a treta foi séria, ok? E tudo isso gerou uma grande crise dentro da Igreja Católica, que obviamente ajudou para pôr um fim nesse período que a gente conhece como Idade Média, tá? Mas para encerrar, vamos falar um pouco mais dessas rebeliões aqui, que a gente começou a falar lá na aula passada sobre peste negra, que é para ficar bem claro aqui, para a gente tacar a última pedra mesmo nesse muro da Idade Média, para encerrar tudo mesmo, tá? Vamos lá! Lembra que o pessoal estava começando a adoecer? Doença era essa, professora? Peste negra! A peste negra estava tomando a geral, todo mundo ficando doente, tá? Além do que, tinha tido as cruzadas, né? Que é aquelas guerras santas que iam lá para Jerusalém, tentar reconquistar Jerusalém dos muçulmanos. Tudo isso, pessoal, gerava uma crise no campo. Por quê? Pessoas morrendo da doença, pessoas indo lutar lá no outro lado do mundo, certo? Faltava gente, mão de obra, para quê? Trabalhar nos campos, faltava gente para plantar, faltava gente para colher. Então, o que isso gerou? Obviamente, a falta de alimentos, né? Porque se não tem gente para plantar, não vai ter ninguém ali para colher depois, porque não tem ninguém que plantou ali, não tem verdura, não tem fruta, não tem nada, né? E obviamente isso gerou uma fome na população. Então o caos estava instaurado, galera. Fome, peste e guerra. Eita que agora o bicho pegou, porque a galera tava sem comida, sem dinheiro e ainda morrendo, né? Então o que aconteceu? Os senhores feudais, né, os caras ricos que comandavam lá aqueles pedaços de terra, não poderiam se sair prejudicados nessa história. Que é isso? Não estão plantando? Não estão colhendo? Eu vou passar fome junto com a minha família? Não, eu vou aumentar aqui os impostos, porque eu não posso sair perdendo nessa história não. Então muitos impostos passaram a ser aumentados, outros foram criados, e isso gerou uma revolta nessa galera aqui, né, nos camponeses que trabalhavam lá nos feudos, tá?
Ai, é? Tu que era para estar protegendo a gente dessa peste aqui. Você que era para estar nos ajudando, dividindo o que você tem com a gente, para a gente não ficar pobre, para a gente não passar fome, e você tá querendo explorar, aumentar os impostos. Que é isso? E obviamente que isso gerou grandes rebeliões. O negócio foi tão sério que os camponeses pegaram os machados, pegaram as enxadas, invadiram os castelos com tudo e chegaram muitos deles até a matar os próprios senhores feudais, porque eles estavam revoltados mesmo. Vê como a treta estava grande. E, gente, a coisa foi tão feia que ocasionou, ajudou aí a gente derrubar de vez esse muro rei da Idade Média, né? Para você ver como tudo que aconteceu gerou uma mudança de comportamento nas pessoas, tá? As pessoas agora queriam viver diferente, queriam se libertar, entendeu? Queriam mudar essa vidinha que eles estavam vivendo, viver como eles achavam que era certo. Então todo esse processo ajudou que uma nova era nascesse, que é a Idade Moderna. Então, para você entender aqui de vez, tá? Os motivos que levaram o doutor e a doutora saírem da Idade Média, botarem o pezinho na Idade Moderna, foi: primeiro, renascimento das cidades e do comércio, né? Porque agora as pessoas vão querer viver nas cidades, melhores condições de vida, vão ganhar dinheiro vendendo produtos, né? Segundo, olha aí, tudo isso a gente já estudou, hein? Cruzadas, olha só aquela guerra santa, né? Que modificou aí todo o ecossistema da Europa, né? Fez com que a Europa conhecesse pessoas novas, os europeus entrassem em contato com o Oriente, né? Peste negra, aquela maldita doença que nós estudamos na aula passada. E mais isso aqui, tá? A crise na Igreja Católica e as rebeliões camponesas, tudo isso contribuiu para que essa Idade Média ruísse, aquele castelo, ó, desabasse e a gente começasse um novo período. Mas obviamente que isso levou anos e anos para acontecer, não foi um passo ali, um passo que a gente deu, não. Então levou anos e anos para que essas mudanças acontecessem, tá? Vamos para o desafio agora, que a gente não pode sair sem desafio não, tá? Responde essa pergunta no teu caderno e manda a foto para mim, ó. Agora! Complementa a tua nota, vai atrás, menino. Quais fatores levaram ao fim da Idade Média? Já te disse aqui nesse instante quais foram os fatores. Manda pra mim a resposta hoje, já, que com certeza você vai ser muito bem compensado. Não deixa de responder, tá bom? Se tiver dúvida, ó, pergunta sempre, tá? Assiste essa aula de novo, com certeza você vai gostar, vai te ajudar, tá bom? Espero que você tenha gostado, entendido. Até a próxima. Tchau!